pessoal, eu sou o professor de Física Augusto Santos e eu com esse vídeo quero explicar para vocês, mostrar a respeito da teoria da relatividade, né? A relatividade geral, algo sobre que existe na relatividade geral. Claro, a relatividade divide em duas partes. A primeira é a restrita, né? Elaborada pelo cientista Alberto Einstein. E a primeira restrita que ele fez, a teoria da relatividade restrita, ele elaborou em 1905, né, que trata da relatividade cinemática, né, dilatação do tempo, né, quando o encurtamento da distância, do espaço, contração do espaço, a massa, o crescimento da massa, né, com uma velocidade próxima da luz, os fenômenos começam a acontecer. Não é no nosso dia a dia, não temos velocidade muito alta, 300 mil km por segundo, ocorre fenômeno relativístico, né? Em 1915, ele elaborou a teoria da relatividade geral. Pela teoria da relatividade geral, entra aí a gravidade, né? Os fenômenos com a gravidade, que é a deformação do espaço ao redor de um corpo muito grande, com massa muito grande. Né? Você já deve ter ouvido falar naquele desenho, né? Que é o boteco de lado, ele é assim, mostra de frente, né, em 3 dimensões. Mas aqui eu posto de lado uma massa, uma rede esticada, né, simbolizando um tecido do espaço. Você põe o corpo aqui, ele faz uma deformação e fica aqui no centro. E tudo que está aqui que gira, ele acaba girando e não dá para trás, para frente. O Isaac Newton disse que seria uma força atuada à distância. Só que o Einstein, não conformado, elaborou uma outra teoria, que seria uma deformação do espaço, como está aqui, né? Deformado. E o que está perto dele é atraído para dentro. Ele é levado para dentro pela uma questão geométrica do tecido do espaço que se deforma. Ele gira e ele entra aqui. Quando você observa aquele desenho que aparece, que a gente vê, você vê lá uma bola, né, de ferro, uma rede esticada, né? Uma rede como se fosse de pescar, e você joga uma bola, ela roda, né? Vai ficar lá perto. Por quê? Porque deformou. É mais uma questão geométrica do que uma questão de força. Né? Tá bom? E como entender o encurvamento do espaço? Ele se encurva perto de uma corpo de massa muito grande. Como entender essa deformação do espaço, o encurvamento, né? Como se entender isso? E é isso que eu vou explicar para vocês em passos. A começar pela explicação do princípio da equivalência, que nós vamos, a primeira coisa que nós vamos precisar para explicar como o seu espaço encurva. Eu vou dar aqui bem devagar para vocês entenderem bem. Tá bom? Então vamos lá. Digamos que você tem aqui essa menina aqui. É uma menina, faz conta, né? Essa menina aí, vamos batizá-la, vamos dar um nome para ela. Vamos chamá-la de Potira. Potira na língua indígena, no tupi antigo, é flor. Potira é flor, né? Vamos chamar ela de Potira. Então Potira, ela encontra-se aqui no espaço externo, né? No espaço aí cósmico, flutuando. Espaço cósmico. Nós temos aqui um planeta, as estrelas aqui, né? Alguma nebulosa e tal. Como não tem planeta muito próximo, desse distante, não há efeito da gravidade sobre ele, tem aqui planeta, mas é muito levezinho. O que acontece com ela? Ela não sente o peso, ela está na imponderabilidade, ou seja, ela não tem peso, não sente o peso. E o que acontece? Ela flutua, né? Fica virando aqui, como aqueles astronautas que a gente vê no filme, né? Quando ele está no espaço, não tem peso, está na imponderabilidade, não tem gravidade para atrair, então ele fica virando. Repare bem, agora vamos ver essa outra situação aqui. Digamos que a Potira está dentro de um elevador, uma caixa, né? Geralmente os elevadores são de aço, revestidos por dentro de madeira. E aqui nós temos o cabo do elevador, o cabo de aço, né? E ele está subindo. Lá, assim, pelas tantas, o cabo se rompe, aqui rompeu. O que vai acontecer? O elevador vai despencar lá, vai descer com tudo, ele vai em queda livre para baixo. A Potira que está dentro também, junto com o elevador, vai cair, né? Correto? O elevador pode cair, ela pode ficar, não tem como. Então ela vem para baixo também. Só que a velocidade da Terra, a gente sabe que a aceleração da gravidade da Terra, né, puxada para baixo, geralmente costuma 9,8 metros por segundo. Né? Arredondando, às vezes vai para trás, mas arredondando já é 9,8. Na verdade é 9,8, um bocado de número. Então a Potira vai com uma determinada velocidade para baixo, sempre vai aumentando, ou seja, vai acelerando. O elevador também. Tá?
as mesmas velocidades que vai sumindo durante a queda do elevador é que a menina vai subindo lá dentro. Então, ela fica o quê? Ela descola no chão. Você observa aqui, não sei se a câmera dá para pegar, que ela não está pisando na sola do elevador, ela está flutuando, né? Ela vai flutuando. De tal forma que se ela não soubesse que ela está dentro do elevador, ela podia pensar que está no espaço, não podia? Ela vai flutuando, mas, mas você entendeu bem? Por quê? Porque ela vai caindo, na verdade. Os dois vão caindo, ela não tem onde se apoiar, não tem força, não tem, ela não está parada, né? Porque ela está caindo também, ela está sendo puxada. Se ela não estivesse sendo puxada, ela ficava lá, mas ela está também sendo puxada, está solta no espaço. Então ela cai com o elevador. Então ela fica também como se não tivesse peso. Inclusive, no treinamento de astronauta, é assim que a gente faz, no espaço não tem gravidade. Então, eles simulam a ausência de gravidade no avião, eles põem no avião equipado, né? E o avião, lá vestido, né? Com um macacão, né? Com um traje de astronauta, macacão especial. Esses treinamentos lá da América do Norte, aquela agência espacial americana da NASA, era assim ou é assim. Então, o que acontece? O avião vem, aí ele mergulha em queda livre. Ele mergulha, né? E aqui dentro do avião, aquela pessoa fica como aconteceu que com o pontinho do elevador. O avião vai caindo queda ali com uma aceleração G, né, para baixo, e a pessoa também vai e ela fica. Ela vai cair, o avião vai, à medida que ele vai assumindo várias velocidades de queda, a astronauta lá que vai treinar, também, então ela fica flutuando, os dois ficam flutuando, e assim treina a ausência de gravidade para treinar quando estiver lá no espaço. E a potira vai caindo. Agora, observe o seguinte, essa situação não é semelhante a essa aqui? Ambos não estão em ausência de gravidade, não é? Só que aqui a causa é uma, é a queda livre que vai em movimento extremamente variado, com aceleração G, que é a aceleração da Terra. E aqui não tem gravidade alguma. Não está sendo puxado para nada, apenas não tem uma massa por perto, um planeta com uma massa para atrair, né? Não tem gravidade. Mas a situação, embora a causa seja diferente, o efeito é igual, é exatamente igual. Simula uma ausência de gravidade, que é a inteligência de gravidade, e aqui simula. Todos dois é o mesmo fenômeno, que ocorre, o mesmo efeito. Correto? Não equivale isso uma a outra? Bem, agora vamos para essa outra situação aqui. Você tem aqui a potira, você tem a superfície da Terra aqui, né? E aqui você tem um estrado, e ela está sobre o estrado. É claro que aqui ela tem peso, ela não está nem ponto de gravidade, porque a Terra tem gravidade que puxa ela para baixo. Correto? E ela está apoiada no estrado, então aqui no pé dela aparece uma força de um lado do outro. Essa força nada mais que o peso dela. Correto? Então ela tem peso aqui, ela é ponderada, ela tem peso. Agora, repara que ela está dentro do foguete, no espaço, como aqui nessa casa, no espaço, no espaço, lá em cima, no espaço cósmico, onde não tem gravidade também. E o foguete está lá parado, inicialmente. E não está com os motores ligados. E a potira está lá dentro, digamos, né? E num dado momento, os motores começam a se mover. É claro que um foguete ele não sobe em movimento uniforme, ele vai acelerando, vai subindo, acelerando, porque ele vai emitindo cada vez mais gás aqui embaixo, gera uma aceleração dele e uma força que vai empurrar ele para cima. Como não tem ar, não tem atrito, ele vai embora direto em movimento, digamos, uniformemente acelerado. Nós sabemos como o foguete, ele não se move em movimento uniformemente acelerado, porque essa aceleração aqui, ela geralmente na Terra, ela não é constante, ela é variável também, ela vai diminuindo. Ela vai aumentando, aliás. Por quê? Porque o foguete vai perdendo peso, a gravidade vai diminuindo, né? O atrito com o ar também vai diminuindo, quer dizer, todas as forças que se é contra o movimento vai diminuindo. E a força que impulsiona o foguete continua a mesma. Então ele aumenta a velocidade, é como se a aceleração dele para cima fosse aumentando. Então não é uniforme. Tá? Digamos que aqui o espaço seja uniforme, seja um movimento uniformemente variado, como é a aceleração da Terra. A Terra é uniforme. Aceleração, porque é uma aceleração constante da gravidade. Então a potira aqui dentro, o que, é que vai acontecer? Quando ela se mover para frente, é como ela está solta, o corpo dela vai para baixo, né? Ela se move para frente e vai para baixo. Por quê? Você reparou que você, quando vai no carro do seu pai, ou de Uber, mas de ônibus, está sentado no banco, quando ele arranca, você não entra no banco assim. Por quê? Porque o carro vai para frente, aí nessa que tem, você empurra você para trás, quando ele vai acelerando.
Até que ele se estabilize numa velocidade, aí você volta ao lugar mais tranquilo. Né? Se ele para e desacelera, você é jogado para frente. Porque o carro desacelera, você está em movimento, ainda vai jogar você para frente. Tá? Então ele puxa para trás. Então a potina está aqui, né? Ela está pisando no solo do carro. E ele está acelerando, ele não está em movimento. O uniforme está em movimento, o uniforme vai acelerando. Então ela vai sendo empurrada para baixo. Esse empurrão para baixo aqui nada mais é que uma força. E uma força que pode simular o peso dela aqui dentro. Mesmo não tendo gravidade natural, mas tem uma gravidade suja aí, que ele pode dizer que é uma artificial, gera artificialmente uma gravidade artificial. E se essa aceleração foi igual a G da Terra, a potina vai se sentir aí como se estivesse na Terra, menos estão no espaço lá em cima, não tem terra, não tem nada. Você entendeu? Correto? Não é isso mesmo? Agora, repare bem, essas duas situações aqui, elas se equivalem? Equivalem, porque aqui, em ambas as duas, ela sente o peso. Ela sente quando ela está com peso. Aqui, porque a Terra puxa aqui, porque o movimento de forma variada, a aceleração para baixo, para baixo, pela inércia, ela sente o peso, como se estivesse pesando. As situações são semelhantes. A causa é diferente, mas os efeitos são iguais. Correto? Então, esse fenômeno aqui se chama o princípio da equivalência, porque equivale uma coisa a outra. O princípio da equivalência. Tá? Então, agora repare o seguinte: pelo princípio da equivalência, digamos que temos essa situação aqui. Essa situação aqui é essa aqui, só que aqui a potina está em pé e aqui a potina está sentada. Então, acontece, o motor, como digo, lá aqui no espaço sideral, não tem nada por perto, ele se move. Ele liga os motores, os gases saem aqui em alta pressão e temperatura, e ele, por ação e reação, ele vai para cima. Aqui é ação e aqui reação. Nós aprendemos já isso, você deve saber. Então, digamos, a potina está aqui. Quando ela vai, o peso da potina manifesta, ela está sentada. Então, o peso dela vai ser colocado tudo aqui na base dela. Aqui embaixo, né? No bumbum da potina, bem aqui sentado na sua do foguete. Repare bem, agora, vamos supor que você tem aqui um dispositivo bem aqui, você deve estar vendo aí, bem aqui, ó, aqui, nessa parte aqui, você tem um dispositivo que pode ser uma lanterna laser, né? Que ela emite um raio de luz aqui, um raio que se chama raio laser, né? Ele se propaga para esse lado aqui dentro do foguete, que é a cápsula do foguete. Okay? Esse raio laser aí não tem nada a ver com esse fenômeno aqui. Por que o raio laser? Porque o raio laser ele emite um feixe de luz bem fininho, né? Ele não aumenta. Ideal para a nossa demonstração. Pode ser uma lanterna que emite luz normal, só que a lanterna de luz normal ela abre. Se foca, ela abre. Né? A menos que seja uma lanterna muito especial, que ela abre pouco, mas ela sempre abre. E o laser não, o laser vai retinho, para ele dobrar, para ele abrir, é preciso de quilômetros e quilômetros, milhares de quilômetros, quando ele dobra, vai abrir um pouquinho. Essa é a propriedade de laser, né? Porque o laser é uma luz especial. Essa sigla laser é de uma frase em inglês. Né? No português, laser é as iniciais de palavras em inglês que definem o que é o laser. A característica do laser, tá? Então, ele emite um raio laser para cá. Se o foguete fosse parado, o raio laser vinha para cima, aqui. Agora repara, você vê ele dobrar aqui. Como isso é possível? Repara que aqui é uma composição de movimento. Não sei se você estudou isso. Enquanto a luz está se movimentando para cá, o foguete está subindo. Você entendeu? De tal forma que à medida que a luz vai para cá, o foguete vai subindo aqui, ó. Vai subindo. Ele vai se movimentando e o foguete vai subindo. De tal forma que quem está dentro do foguete, aqui a potina, vê o seguinte, como se a luz do laser fizesse isso aqui, ó. Tá? Por quê? Porque o foguete subindo, ele começa a sair aqui, mas quando chega aqui, ele já está lá em cima. Então ele vem para aqui. E durante a trajetória, você vê, em cada ponto você vê ela descer. E de tal forma que forma uma curva. Um empurramento. Correto? Nós vimos que todos os fenômenos são equivalentes aqui. Esse aqui equivalente, pelo princípio equivalente. E no fenômeno de equivalência, todos os fenômenos que ocorrem aqui, são iguais.
os efeitos, todos os fenômenos que ocorrem, não é só a gravidade, todos os fenômenos solar que ocorrem também. Embora as causas sejam diferentes, os efeitos são iguais, e os outros efeitos de qualquer fenômeno dentro são iguais. Já que são iguais, se são iguais, há uma equivalência daqui para cá, nós já vimos. Daqui para cá, e essa situação daqui. Então, essa aqui é a mesma situação daqui. Né? A gravidade aqui e a gravidade aqui. Embora de causas diferentes, os efeitos são iguais. E se a luz da gravidade artificial ela encurva, aqui ela vai se encurvar também. Você entendeu? Se a gravidade artificial, que a gravidade também encurva, na gravidade natural ela vai encurvar, porque tudo que acontece nesse efeito acontece aqui também. Então aí está explicado por que ela se encurva. Você entendeu bem? É curioso isso, não é caso estranho para você? Mas é assim mesmo. E ela se curva por causa disso. A gravidade causa esse efeito sobre a luz. Observe que não é o raio de luz que muda de trajetória, porque foi o espaço que encurvou. Por quê? Vamos ver se você entende. Rapaz, bem, para haver atração gravitacional, só existe a atração gravitacional entre corpos de massa material. Por exemplo, a Lua é a Terra, né? O Sol é a Terra, né? Júpiter e a Terra, Júpiter e a Lua, corpos de massa, acontece interação, força gravitacional entre os dois. Agora, entre a luz, ela não tem massa. O fóton, a partícula, ele não tem massa. A massa dele é zero. Ele está sempre em movimento a zero. Ele tem massa inercial. A massa inercial é calculada. Tá? Porque se movimenta é a massa da inércia do movimento da luz. Agora, a massa inercial, mas a massa material não tem, porque não tem matéria. Como é que ele pode ter massa material? E nós sabemos que as interações gravitacionais é entre corpo material e corpo imaterial. Corpo material e corpo inercial não é impossível ter interação, porque não tem massa para atrair. Como é que uma massa vai atrair uma coisa que não existe? Você está entendendo? No entanto, a luz faz a curva. Então não pode ser por atração gravitacional. Tem outra coisa aí. Aí surge aí uma coisa nova. Bem, então se não é pela massa, aí surge, tem que fazer uma nova teoria para explicar isso aí. E foi exatamente o que o Albert Einstein fez, né? Em 1915, quando ele lançou a teoria da relatividade geral. Agora você entendeu? E essa teoria é o seguinte: o espaço que encurvou aqui, o espaço que você tem aqui, se a trajetória mudasse, está aqui o espaço, está aqui a luz, ela fazia isso. Isso aqui é mudança de trajetória. Isso aqui não existe, porque a luz ela sempre se propaga em linha reta, ela não vive. Então, como é que existe essa curvatura? É que o espaço encurvou, olha aí, o espaço encurvou e levou a luz com ele. Entendeu? O espaço não está aqui, o espaço aí na passagem reta, ele encurvou e levou a luz com ele para lá. Ela não entortou, apenas ela mudou de direção porque o espaço encurvou. E se o espaço encurvou, ela levou a luz com ele, que estava propagando, ela levou com ele para baixo. Ela não mudou de direção, continua reta. Agora, torta, né? Torta para baixo. Aqui tem uma massa aqui que puxou. Você entendeu? Então, assim está explicado como é que o espaço entorta, né? Pela luz, que não tem gravidade, ela entorta, então só pode ser o espaço voltar. É por dedução isso aí, tá? E é certinho, até hoje a teoria da relatividade não foi contestada, assim, sinceramente, não foi. Até hoje ela é positiva. A primeira teste da teoria da relatividade foi o seguinte: ela foi feita da seguinte modo. Você não teve um ano que teve um eclipse solar. E os cientistas armaram um avião com uma câmera fotográfica. Você sabe que antigamente, não é como hoje que as câmeras fotográficas, ela fotografa digitalmente e lança para um computador, eu não sei nem se algumas fazem diretamente para uma impressora e ela imprime a imagem. Com impressão, né, a impressão normal tinha. Ela faz assim. Mas em tempos passados, na minha época, a fotografia ela era feita por um processo químico óptico, né? Tá? Havia uma chapa fotográfica, uma emulsão fotográfica, química com já a base de prata, sal de prata, e quando a luz batia nessa emulsão, destacava a prata, ela colava no papel, passava pelo processo de revelação, a revelação e a fixação, né, para ficar, e aparecia uma imagem no início, em preto e branco,
E depois, por processo, de vários processos, só era mais a coisa. O processo era o mesmo, químico, óptico, né? Com lentes e tal. Havia o negativo, né? Fazia no negativo, porque a imagem saía negativo, faz negativo para depois fotografar, mas sair positivo. Ela fotografava no negativo e depois no papel fotográfico, como esse aqui, saía, focava aqui e aparecia a imagem. Através não aparecia o ampliador. Eu fui fotógrafo, entendo disso, eu me lembro dessa época, né? Tinha foto, tirava foto. Isso aqui é o papel, olha como fica, ele enegrece. Depois que é revelado, ele fica velado. Aí fica bem negrinho. Essa aqui é uma chapa em preto e branco. Tá? Mas hoje em dia é feito eletronicamente. Até o raio-x que antigamente tirava uma chapa também negativo, hoje ele bate lá no máquina eletrônica, quando o médico mandou você tirar, quando você volta para o consultório, já está lá no computador dele, só a chapa, ele só faz olhar na tela do computador, dá o diagnóstico. Aí manda dar remédio, então manda para fazer, manda para outro local, no hospital, para fazer um tratamento de tuberculose, outra coisa mais grave, né? Você entendeu? Mas naquela época era chapa, e eles montaram dentro do avião uma máquina fotográfica com uma chapa e acompanharam o eclipse. E o eclipse, você sabe, ele para, vai passando. Então eles acompanharam com o avião em cima. Por quê? Porque o eclipse ia passando, o avião no movimento, então sempre eles mantinham a lua na posição certa para o sol não aparecer durante aquele espaço que ele viajava. Porque se ele fosse parado, a lua saía e não dava tempo de gravar. Porque na época que eu gravava, as fotografias estavam muito atrasadas. Ela custava a fixar a imagem. Aí depois foi rápido, né? Começava a fazer fotografias bem rápidas. Mas na época era bem devagar. E até gravar, a lua já tinha saído e estragava a foto. Então eles fizeram no avião, né? Então fizeram. Então como foi que eles provaram? Primeiro, eles fotografaram com eclipse. O eclipse por quê? Porque a eclipse está com o sol e para essas estrelas aqui. Essa estrela aqui, essa aqui é para cá e essa aqui, essa aqui, essa e essa aqui e essa. Ela aparece nessa posição. Aqui o eclipse. O sol, ele enegrece para você ver a estrela. Porque senão o sol esforça, você não vê nada. E vai queimar a chapa fotográfica. Então você vê a estrela. Depois, numa outra ocasião, eles fotografaram. Numa outra ocasião, guardaram, revelaram, guardaram. Numa outra ocasião, eles foram lá e fotografaram com o sol fora de lá. Tá? Não tinha nem lua nem sol. Não tinha nada, eclipse nenhum. E notaram que estavam lá as estrelas, só fotografaram de novo. Fotografaram e voltaram. Revelaram. Aí foram comparar as fotografias, foram notar que as estrelas que estavam aqui foram tudo para outra posição para cá. Elas vieram daqui para cá, essa daqui para cá. Aí comprovou a teoria da relatividade da curvatura do espaço, porque o Sol, quando a luz passou perto do Sol, que estava tampado, mas o Sol estava lá. As estrelas mudaram, a luz estrela mudou de direção devido à curvatura do espaço. Tá? Aconteceu isso aqui, que eu vou lhe mostrar. Por exemplo, o Sol estava aqui, né? Aqui vinha a luz da estrela. Primeiro estava assim. Quando o Sol se pôs aqui, criou aqui a gravidade perto, a estrela mudou de direção para cá. Uma outra mudou para cá. Ficou bem aqui. Quando tirou o Sol daí, ela voltou para a posição. Essa aqui também. Assim. Você entendeu? Aí pronto, comprovaram que a gente curva. Foi essa a experiência. Essa experiência aí, eu não me lembro, foi na década de 30, não me lembro. Por um inglês chamado Arthur Dalton, né? Arthur Dalton, um inglês, um físico inglês que provou a teoria. Foi provado de outra forma, mas essa aí foi a prova mais famosa. Foi uma viagem que ele fez entre a Guiana e o Brasil. No céu, entre a Guiana e o Brasil, ele fez essa foto. E provou a teoria. Depois ela foi sendo provada. Até hoje estão fazendo experiência e comprovam. Aí foi refutável, né? A reputação da teoria da relatividade. Geral restrita é aqui, a geral, né? Da gravidade. Você entendeu? Então, essa aqui é a explicação da curvatura do espaço. Não é a gravidade, a luz que muda de trajetória, é o espaço que muda para a luz fluir. Correto? Você entendeu bem? Essa aqui é a explicação. Agora, como entender isso? Olha, a gente tem que entender assim mesmo, né? A gente fica assim, mas como é que pode um espaço que não é nada então? Mas então. É que nós não estamos acostumados com isso. Nós estamos acostumados com o nosso mundo, que a gravidade o tempo, as velocidades são o quê? 120 na de um carro, né? No máximo. Um avião, uns 90 km/h. Por quê? Porque avião a jato, né? E nem chega nem perto de 300 mil km por segundo. Olha, ocorre esse fenômeno. Então a gente não está acostumado a ver.
Aqui, para acontecer, você precisa de uma massa muito grande, que não, eu não sei se é da Terra, caso eu entenda. E uma distância considerável do Sol até para que pela distância, ela muda um pouquinho aqui, muda um pouquinho aqui, quase microscópio, muda um pouquinho aqui, é perceptível. Como aconteceu aí, são muito pouco perceptível, mas dá para ver, porque assim mesmo é pouco. Isso a gente está acostumado? Não. Para nós é novidade. E quando você vê uma coisa pela primeira vez, você estranha, né? Oriental, nossos amigos orientais, amigo oriental, japonês, quando você nunca viu, cresce no meio só de pessoas como nós, com a cara, aí você vê um japonês, um chinês, você acha estranho. Depois que você acostuma, tudo bem. Mas de primeiro impacto, então é a mesma coisa, quando a gente tem um impacto, a gente acha, poxa, como é que eu vou entender isso? Mas você tem que aceitar a coisa como ela é. É claro que a gente aceita primeiro, né? A física, e a ciência, ela vai progredindo. Você vai entendendo tudo, vai explicar. Chega um ponto que não tem explicação, é a fronteira. Aí você tem que aceitar. É até que apareça um gênio, né, lá, qualquer, que dê aquela explicação disso. Mas e quando responde dá aquela resposta, um bando de perguntas surge de novo. Aí nós vamos ter que responder tudo, surgindo perguntas e respostas indefinidamente até por toda a eternidade. Isso é a beleza da ciência. Agora você diz, se eu nunca vou saber, para que eu vou estudar? Não vou saber tudo mesmo. Você quer saber tudo? Não vai saber mesmo, né? Nossa inteligência é muito limitada. Só quem sabe tudo é Deus, né? Tem uma inteligência infinita. Inclusive, ele tem inteligência para entender milagres que nós não compreendemos. É compreender, querer entender física quântica. Mas nós não temos inteligência, mas é muito grande. Não entendemos. Entendemos o nosso mundo, perto da nossa, o que é nosso possível. E a teoria da relatividade, ela parou aí. A gente não vai adiante. Tem outras teorias, não é só essa, tem outras teorias, né? Tem a teoria do vácuo quântico agora, né? Outra teoria agora da fronteira. E os seres vão surgindo ao longo do tempo. E outros vão vendo resposta e vai surgindo. Essa é a ciência, a física é a ciência de uma geral. Então você tem que, se você quiser ser um cientista, vai logo se acostumando com isso. Então, o sábio verdadeiro, o sábio realmente sábio, ele não admite que sabe tudo, ele admite que está sendo aprendendo, sendo respondendo respostas, respondendo perguntas e vendo respondendo respostas, né? Perguntas com respostas e fazendo perguntas. E sempre ele vai adiante, nunca para. Tá bom? Então, aqui essa aula aqui, eu espero que você tenha gostado, né? Sobre a curvatura do espaço aqui. E eu me despeço aqui com vocês. Um bom dia para todos. Né? E eu fico por aqui. Fique bem aí. E até logo, né? Até outra vez.